Olá, amigos internautas do JC Online. Na próxima terça-feira vamos ter aí as esperadas eleições americanas entre o democrata Barack Obama e o republicano Mitt Romney. E aí, para analisar essas eleições e o impacto dessa votação para a América Latina e para o Brasil, a gente vai conversar um pouco com o Thales Castro, que é assessor de Relações Internacionais da Unicap e professor da Faculdade Damas. Thales, antes de mais nada, antes de falar especificamente em que mudaria a escolha de um ou a escolha de outro nas urnas na próxima terça-feira, eu queria que o senhor fizesse um balanço sobre o governo Obama, sobre esse primeiro mandato de Barack Obama em relação à América Latina. Na primeira campanha, ele prometeu refundar as relações entre os Estados Unidos e a América Latina. Refundou, frustrou? O que é que você pode falar a respeito disso? Primeiro de tudo, mencionar que essa eleição agora, na próxima terça-feira, na verdade é um marco, porque é uma das mais antigas democracias do mundo. É um país com 313 milhões de habitantes, e é um país que naturalmente adota o voto chamado não obrigatório, o voto onde na verdade é facultado ao cidadão estar presente na próxima terça-feira ou não para exercer a sua cidadania eleitoral. Esse país é um país significativo porque influencia a América Latina no sentido político, no sentido institucional, no sentido histórico, de ter criado o sistema presidencialista. E nós importamos dos Estados Unidos essa mecânica de funcionamento entre os três poderes e entre os cidadãos e o Executivo Federal. De maneira que o sistema presidencialista é uma grande influência e é, na verdade, a materialização do sistema constitucional para os países aqui da América Latina. O balanço que nós podemos fazer acerca dos 4 primeiros anos do presidente Obama é, primeiramente, mostrar que ele recebeu o Nobel da Paz logo no início do mandato, em 2009. Esse Nobel da Paz traz uma aura de simbolismo, uma aura de importância muito expressiva, que se traduziu de maneira mais no campo simbólico do que no plano político, prático, operativo. Um dos discursos dele, como você muito bem mencionou, Wagner, foi de refundar as relações com a América Latina. Eu acredito que as relações dos Estados Unidos com a América Latina continuam no patamar de certa situação morna, antes da gestão Obama e até mesmo depois ou durante esse final de mandato de Obama, quer seja ele reconduzido ou não. De maneira que eu acho que as relações entre a América Latina e os Estados Unidos são relações importantes, mas nem sempre estratégicas. E aí a gente precisa elencar alguns países que têm, digamos, uma posição mais estratégica para os Estados Unidos, que talvez justificaria essa noção de refundar as relações entre a América Latina e Estados Unidos. E aí eu chamaria a atenção de 3 países. Primeiro, o México, pela densidade demográfica. O México é um país de 110 milhões de habitantes, é um país que tem a maior fronteira terrestre entre um país em desenvolvimento e um país pós-industrial, um país rico, é os Estados Unidos. O outro, os Estados Unidos e Brasil, e aí as relações são densas, são importantes. Prova disso foi a visita do presidente Obama aqui ao Brasil, com a comitiva de empresários, mostrando a importância do vínculo comercial e empresarial com o Brasil. E neste momento dessa visita, a secretária de Estado Hillary Clinton anunciou a criação de 2 novos consulados dos Estados Unidos para aumentar essa demanda crescente para a solicitação de vistos do Brasil com os Estados Unidos. E aí serão provavelmente criados consulados em Belo Horizonte e outro provavelmente em Porto Alegre. Então estaremos falando aí com uma rede de 5 consulados, mais a embaixada em Brasília, que mostra a importância, a densidade, a relação estratégica do Brasil com os Estados Unidos. O consulado de Recife, os 2 consulados gerais de São Paulo e Rio de Janeiro, e os 2 a serem criados em Belo Horizonte e Porto Alegre. E por fim, o terceiro estado de importância estratégica, mas não no sentido de densidade comercial, como é o caso do México, como é o caso do Brasil, é justamente a observação cautelosa no que tange à Venezuela. Então esses 3 países são muito emblemáticos. 2 no sentido de uma aliança estratégica, Brasil e México, no sentido de densidade empresarial, densidade turística, né, o fluxo crescente de brasileiros que recebem vistos para irem visitar os Estados Unidos. E a Venezuela no outro patamar, no patamar justamente da questão de segurança estratégica, na questão da ALBA, que é a Aliança Bolivariana para as Américas, mostra realmente um olhar cauteloso sobre a América Latina por parte dos Estados Unidos. Como o senhor citou a Venezuela, eu já emendo, começando pela Venezuela. Chávez incomodaria mais a Romney do que incomoda a Obama? Quer dizer, Obama já chegou a receber até certos afagos de Chávez e tal, enquanto
Romney tem um discurso mais agressivo, enxerga Chaves como ameaça, algo que Obama, uma palavra que Obama não usa, enfim. Ele incomodaria mais a Romney em ele sendo eleito do que em Obama sendo reeleito? Eu acredito que o presidente Hugo Rafael Chaves Frias, agora reeleito para mais 6 anos, até 2020, ele na verdade é visto pela cúpula partidária de ambos os partidos, democrata e republicano, como sendo realmente um líder que tem influência na América Latina, mas que não ameaça estrategicamente as relações de segurança, por exemplo, dos Estados Unidos com o resto do continente. No entanto, é um líder de muita visibilidade, um discurso muito inflamado contra os Estados Unidos, e acho que uma eventual eleição de Mitt Romney poderia gerar uma crescente posição de antagonismo. Historicamente, os presidentes republicanos, em particular os 8 anos da gestão George W. Bush, geraram uma situação de maior, digamos, enfrentamento inflamado entre Caracas e Washington. No primeiro mandato do presidente Obama, pelo fato de ser Nobel da Paz, pelo fato de ser de uma origem multicultural, tem mais sensibilidade às questões com a América Latina. O pai dele é queniano, africano, ele morou num país islâmico que foi a Indonésia. Então ele é produto desse mundo globalizado, ele é produto dessas sensibilidades multi e transculturais. De maneira que o Nobel da Paz, o presidente Obama, também tem um pouco mais, ou teve um pouco mais de certo tato nessa condução de política hemisférica. Inclusive você citou muito bem, Wagner, quando o presidente Obama recebeu o livro, acho que foi do Eduardo Galeano, As Vias Abertas da América Latina, com afago, Cúpula das Américas. na Cúpula das Américas em Trinidad e Tobago. E ele recebeu o que na verdade sequer existiria durante a gestão mais republicana como foi do presidente anterior. Falando agora, pulando de Chávez para um país aliado, no qual ele foi até se tratado do câncer, que é Cuba. Obama, no primeiro mandato dele, flexibilizou viagens, remessas de dinheiros, mas não mexeu no embargo, que é mantido desde 1962. Em que muda a relação com Cuba em sendo Obama e em sendo Romney? Só acredita que com Obama seria possível pensar nesse segundo mandato em um fim do embargo ou é difícil? Não creio. Inclusive essa pergunta foi feita logo quando da eleição de Obama em 2008, ele assume em janeiro de 2009, e a minha posição à época acho que se mantém hoje no sentido de que não deve fazer uma grande modificação, quer seja o eleito nesse pleito eleitoral Obama ou quer seja naturalmente Romney. Eu acredito até que o Romney eleito talvez possa até haver uma certa frieza mais generalizada. Obama fez algumas políticas de flexibilizações. O próprio regime de Raul Castro, com essa reforma de imigração a partir de janeiro agora de 2013, permitirá que o cidadão cubano possa viajar para o exterior sem aquela exigência que era do visto de saída, que é raríssimo, poucos países adotam ainda o visto de saída. Então acho que muito mais aconteceu de reforma intra-Cuba do que propriamente as relações entre Cuba e Estados Unidos. E havendo um ou outro, eu acho que tenderá a manter pelo menos esse ponto crucial que é a manutenção do embargo. Perfeito, Thales. No caso da Colômbia, a gente assiste aí a mais uma tentativa de negociação de paz entre o governo colombiano e as Farc. De que forma o senhor vislumbra a situação das negociações com o futuro presidente, enfim, ele sendo democrata, ele sendo o republicano? Isso foi pouco tocado na campanha, talvez por ainda ser muito incipiente, ainda está no começo, enfim. Mudaria de alguma forma ou também não? Já que as relações, eu acho que também se mantêm, com a Colômbia se mantêm as mesmas que eram com Bush, se mantiveram com Obama. Como é que isso... Eu avalio a Colômbia. A Colômbia é o segundo país de maior densidade populacional da América do Sul. Não é a Argentina, é a Colômbia. O Brasil com 193, 194, a Colômbia com quase 45 e a Argentina com uma população um pouco menor. Esse país é estratégico para os Estados Unidos. Ele é estratégico por várias razões, não só pelo narcotráfico, mas também pelo fato de as Farc estarem em diálogo agora com o presidente Santos, no sentido de finalizar esse triste capítulo da história política latino-americana, que é a narco-guerrilha existente naquele país. Mas a Colômbia é estratégica porque o Plano Colômbia, já existente há alguns anos, com implantação de bases militares norte-americanas, é um plano de longo prazo. E é um plano de cooperação militar que transcende presidentes que estão naturalmente na Casa Branca.
É claro que um mandatário geral, um presidente, tem poderes de redefinir o Plano Colômbia, reeditar ou até mesmo eliminar. Mas eu acho que a densidade de importância do Plano Colômbia se transformou muito como uma política de Estado, não tanto uma política de governo, porque a relação da Colômbia com o desmantelamento dos cartéis faz com que, na verdade, isso seja sentido nos 50 estados americanos, o narcotráfico e toda a sua lavagem de dinheiro, todos os seus crimes correlatos que são atrelados a esse grande malefício para a humanidade que é o narcotráfico. Sr. Thales, agora para encerrar, já que a gente tratou de todos os grandes temas relacionados à América Latina, vamos falar da gente, falar do Brasil. Queria saber, principalmente em relação a duas questões diferentes. Fala-se muito que do ponto de vista comercial, para o Brasil talvez seja melhor uma vitória de Romney, e outro ponto de vista é com relação à política externa, pelo fato de que Romney tem um discurso um pouco mais inflamado, um pouco mais radical, quer dizer, contra o Irã, contra o programa nuclear iraniano, em favor de Israel, enfim, chegou até a falar que é a favor de uma guerra de Israel contra o Irã, enfim, algo que poderia desagradar um pouco o Itamaraty, que tem uma postura de respeitar o direito do Irã a um programa nuclear pacífico, que defendeu a criação do Estado palestino independente, enfim. Sobre essas duas óticas aí, o senhor acredita que para um e para outro seria melhor Romney do que Obama? Enfim, como é que... Eu acredito que para o Brasil, eu acho que o melhor seria a continuidade dessa densa relação existente. Qualquer um dos presidentes assumindo essa bandeira de continuidade, de fortalecimento das relações bilaterais. Historicamente, no espectro político-ideológico dos partidos, do bipartidarismo americano, o Partido Republicano está mais identificado com a direita clássica, né, do Estado mínimo, a direita que defende o liberalismo ou o neoliberalismo, enquanto que o democrata, que tem duas grandes alas, mas o democrata personificado no presidente Obama, ele seria mais pontuado numa posição mais de centro-direita. O que significa dizer que algumas causas sociais são levadas a cabo pelo Partido Democrata, materializado pelo presidente Obama. Quais elas? Questões do Plano Universal de Saúde, questões relativas a haver um certo protecionismo em áreas que são sensíveis justamente pelo argumento de preservação sindical, de manutenção dos empregos americanos. Então eu acho que para o Brasil, eu acho que ou um ou outro poderá trazer ganhos muito expressivos nessa relação bilateral. Se estamos falando no âmbito do Estado, no âmbito da relação política, no âmbito do Itamaraty, eu acredito que o discurso republicano ele vai tender justamente a colocar mais certa inflamação de postura no que tange ao armamentismo nuclear iraniano. E isso é um ponto muito estratégico, não é? Isso poderá, inclusive, gerar um certo antagonismo ao longo do mandato, caso ele venha a ser eleito. Isso poderia ser pior para a pretensão brasileira de um assento permanente no Conselho de Segurança? Acredito que sim. Esse é um dos pontos que nós diagnosticamos a partir dos discursos, a partir das análises dos discursos do candidato Mitt Romney. Não é? O presidente Obama, no discurso clássico que ele fez em 2008, lá no Cairo, inclusive que é uma das fontes de inspiração para ter recebido o Nobel, né? Ele mencionou que o ser presidente ele estaria abrindo os braços ao mundo muçulmano, ao mundo árabe, ao mundo muçulmano, de maneira que esse discurso é muito emblemático. O discurso do presidente Obama no Cairo mostra um dos Estados Unidos mais sensível à causa dessa grande civilização mundial, que tem 1 bilhão de pessoas, que é a civilização islâmica. E aí, naturalmente, ele fala com mais atenção a essa causa, mais estratégias mais jurídicas, utilizando o recurso do direito internacional, utilizando a estratégia do multilateralismo, ou seja, os organismos internacionais, para resolver os vários conflitos existentes no Oriente Médio. E ele próprio, como Nobel da Paz e como professor de direito internacional, tem mais ou menos esse trato. Perfeito. Última pergunta, a mais fácil de todas. Quem ganha terça-feira? Essa pergunta ela é muito crítica, na verdade, porque está acirrada, a luta está acirrada. Um dos fatores de, digamos, perda de competitividade eleitoral de Obama é a persistência ainda da situação de recessão econômica. Embora os últimos índices indiquem uma pequena melhora, mas ainda os empregos não estão sendo criados na velocidade como ele desejava. E o argumento sempre é esse: precisamos de mais de 4 anos para implementar essas reformas sociais, educacionais, essas reformas de saúde e ter o tão desejado sonho americano.
naquele lema que ele sempre falou de yes we can, nós podemos atingir esse sonho. Enquanto que o candidato Romney fala muito na ideia de que nós não atingimos por causa dessa gestão, então temos um projeto novo. Então quem ganha é a democracia. Quem ganha é o povo americano que livremente exerce o seu mandato de sufrágio.